turma, tudo bem? Aqui é a professora Sandra de Matemática e nós vamos dar continuidade ao caderno Aprender Sempre, volume 2, agora indo para a sequência 3, que fala então sobre princípio multiplicativo de contagem. Nós vamos iniciar aqui pela sequência 3, onde eu tenho que resolver problemas, como eu falei, pelo princípio multiplicativo de contagem. Bom, quando nós pegamos resolução de problemas, a gente tem que pensar um pouquinho que nós temos alguns passos a seguir. Primeiramente, você tenta entender o problema, né, fazer a compreensão. Depois, você elabora algumas hipóteses para depois ir para a resolução de fato. Vamos começar, então, aqui pelo problema 1, onde nós iremos fazer toda a resolução dele juntos. Então, nós temos assim, é uma questão do Saresp, né, 2015, e a questão fala: para frequentar as aulas de basquete, Rodrigo tem 3 camisetas, né? Já vou direto aqui para a figura. Ele tem 3 camisetas e 2 bermudas. De quantas maneiras diferentes pode se vestir para as aulas? Então, olhando aqui na imagem, né, nós temos 3 cores diferentes de camisetas e 2 bermudas. Olhando aqui na figura, nós poderíamos pensar na resolução com o próprio desenho. Uma bermuda cinza com a camiseta preta, com a amarela e com a branca, já seriam 3 formas diferentes dele estar se vestindo. Pensando na bermuda preta, eu teria então bermuda preta com a camiseta amarela e com a camiseta branca, ou seja, mais 3 opções. Então, o Rodrigo conseguiria se vestir de 6 formas diferentes, né? 6 maneiras diferentes. Esse valor 6, além de estar pensando no desenho, nós também poderíamos estar já indo para o cálculo, para fazer a resolução, que seria esse princípio multiplicativo. Tenho 3 tipos de camiseta e 2 tipos de bermudas. Bastaria, então, estar multiplicando 3 vezes 2, que nós chegaríamos também nessa resposta 6. Esse primeiro problema, ele serve como base para os demais. Vocês vão ver que são muito parecidas as situações. Então, aqui é só assinalar uma dessas opções, né? A gente já calculou lá em cima que deu 6. Questão 2. Questão do Saresp de 2019, Renato tem várias figurinhas repetidas do álbum da Copa de 2018, são 6 da seleção do Brasil, 4 da seleção da Alemanha e 7 do Egito. Todos esses problemas têm diversas formas de resolver. Aqui nós temos, ele irá dar 3 figurinhas, uma de cada seleção para seu melhor amigo, de quantas maneiras diferentes Renato poderá escolher essas figurinhas. Se a gente pensar da mesma forma que a gente pensou lá para as camisetas e para as bermudas do Rodrigo, aqui de figurinhas da seleção brasileira repetidas, ele tem um total de 6. Figurinhas da Alemanha, ele tem 4. E da seleção do Egito, ele tem 7, né? Então, bastaria a gente pensar na multiplicação desses 3 valores, 6 vezes 4 vezes 7, para poder chegar na resposta, que é o princípio multiplicativo. Você chega nos resultados fazendo a multiplicação. Questão 3, Saresp 2015. A lanchonete Nada de Fome está fazendo uma promoção no qual o cliente monta seu pedido escolhendo um dos lanches e uma das bebidas descritas a seguir. Uma questão também do Saresp aqui de 2015. Então, nós temos aqui nessa imagem um pequeno cardápio, onde nós temos opções de lanches e bebidas. Então, nós temos, lanches aqui nessa primeira tabelinha e bebidas na segunda. X-salada, X-egg, X-bacon, X-frango são as opções de lanches, suco de laranja, limão, refri e milkshake como opção de bebida. Então, nós temos aqui no total, nessa primeira tabela, 5 opções de lanche e 4 de bebida. Então, nós vamos utilizar essas quantidades para poder chegar nas respostas, utilizando também o princípio multiplicativo. Questão 4. Uma questão da UBMEP, Clube de Matemática. Uma lanchonete oferece no cardápio 3 tamanhos distintos de embalagens com batatas fritas, né? 3 tamanhos diferentes, 5 tipos de bebida, 8 tipos de sanduíche e 3 tipos diferentes de sobremesa. Ao escolher uma embalagem de batata fritas, um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa, ele poderá realizar. Então, anotando aqui, nós temos 3 tamanhos de batatas fritas, de sanduíche nós temos, de bebida nós temos 5, de sanduíche nós temos 8 e de sobremesa nós temos 3 tipos diferentes. Então, é só pegar esses valores e utilizar o princípio multiplicativo para saber de quantas formas também.
Na questão 5, quantas são as formas de pintar a bandeira a seguir utilizando 3 cores diferentes dentre as 4 dadas? Então percebam que nessa representação, que é uma bandeira, nós temos ali a bandeira e do lado nós temos 4 opções de cores. E aqui nós vamos utilizar 3 cores diferentes para pintar a bandeira, né? Não podem ser cores repetidas. Então, para essa parte aqui de fora, quando eu vou escolher a primeira cor, eu teria 4 opções. Já que são cores diferentes, para pintar a próxima parte da bandeira, eu só teria 3, porque uma eu já vou ter utilizado. E no centro da bandeira, então, já que eu já vou ter utilizado 2 das cores, só me restam 2 para estar utilizando. Então, aqui, 2 opções de cores. Basta eu utilizar o princípio multiplicativo para saber de quantas formas a gente conseguiria pintar essa bandeira. Na questão 6, Saresp 2008, os sanduíches da lanchonete Lanche-Bom são deliciosos. Seus clientes podem escolher entre 3 tipos de pão: forma, francês e pão italiano. Para o recheio, há 4 opções: salame, queijo, presunto e mortadela. O total de opções de escolha de um sanduíche então aqui a gente segue a mesma base dos outros exercícios, né? Nós pegamos a quantidade de pães, a quantidade de tipos de pães e a quantidade de tipos de recheio. No caso aqui nós temos 3 tipos de pães e nós temos 4 opções de recheio. Então, é só estar fazendo a multiplicação também. Exercício 7, Saresp 2008. Um videogame, com o objetivo de identificar e personalizar os jogadores, permite que eles criem faces de pessoas a partir da composição de algumas características fornecidas, tais como rosto, cabelo, olhos e boca. E acessórios também, conforme a tabela a seguir. Então, ó, destaquei aqui o que a gente tem, né, de opção. Aí, para cada uma dessas opções, eu tenho, por exemplo, de rosto, tem ali redonda, retangular e comprida, cabelo curto, comprido e sem cabelo, olhos amendoados redondos, boca pequena e grande, acessórios, óculos, boné e aparelho dentário. Então, seguindo a mesma ideia, e como aqui a gente quer calcular o número de faces diferentes que a gente consegue montar, é só pegar a quantidade de opções que nós temos em cada um desses itens. Então, por exemplo, para o rosto seria 3, para o cabelo 3 e assim por diante. Quando a gente tiver as quantidades de opções, só está efetuando a multiplicação para chegar em uma dessas alternativas. Próxima questão, nós temos aqui a questão 8. Há 5 rodovias ligando as cidades 1 e 2, e há mais 4 rodovias que ligam as cidades 2 e 3, conforme ilustra a figura a seguir. Então, nós temos aqui, para chegar da cidade 1 até a 2, 4 opções de rodovias, né? Rodovia A, B, C, D e E, e da cidade 2 até a 3, F, G, H, I. Então, nós temos 5 opções de rodovia nesse primeiro momento e 4 na segunda parte. Se a gente quisesse, também daria para a gente estar calculando só fazendo a observação da figura, né? Também dá. É uma outra opção de resolução. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia ir da cidade 1 até a 2 pegando a rodovia A e a rodovia F, mas também poderia fazer uma outra opção de caminho, como, por exemplo, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Pegar aqui a rodovia B e seguir pela rodovia F. Seria mais uma outra opção. Então, ou a gente vai fazendo e contabilizando ali pelo próprio desenho, ou simplesmente faz a multiplicação das opções, né? Aqui, no caso, aqui são 5, né? Da primeira rodovia, vezes 4 das segundas rodovias. Aí vai dar uma dessas opções que nós temos aí. Esse é o último exercício. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Indico que vocês possam estar fazendo anotações, pausando o vídeo em todo o processo para que vocês possam estar realizando os exercícios com mais tranquilidade. Muito obrigada e até mais.